pilares e pontos que você considera importante, Henrique, assim, para a gente começar a conversa, da folha em branco? Sim. É o desafio, eu chamo de o desafio da folha em branco. Desafio da folha Sem usar ChatGPT, né? sem usar o ChatGPT. É que eu sei que você não gosta de inteligência artificial. Ainda mais na sua primeira aventura. Henrique não gosta de inteligência artificial. Mais ou menos, né? É, claro, assim, de brincadeira, né? Mas assim, eu sei que você falou, até a gente tava contando uma história rápida aqui, né? Sim, na nossa mesa. Na nossa mesa de Barlavento aí de segunda que a gente joga, né? Assim, sem ganhar, sem ser profissional ali, só pra nos divertirmos. Nosso home game. Nosso home game. O Henrique falou que uma coisa interessante, né? Que é o desafio da folha em branco. Né? Você põe ali, vou criar uma aventura. Vamos partir daí. Eu vou criar uma aventura, você quer criar a sua primeira aventura, você quer mestrar, e aí você põe ali a folha em branco. Como que você... Se você estiver mestrando uma aventura pronta, você lê. Eu acho que a dica é muito mais simples. Escolha uma aventura bem curtinha, né, introdutória. A aventura tá falando de aquele formato de 24 páginas, normalmente. De Delver, né? Aquela de revista, assim. Formato revista. E aí você lê a aventura e vai preparando ela parte por parte, sessão a sessão. Né? Mas aqui a gente tá pensando em como é que você sai justamente dessa folha em branco, como é que você parte do zero, né? E como você tem as suas primeiras ideias e quais são os primeiros passos para você criar a sua primeira aventura. Sem colocar no ChatGPT, criar uma aventura para mim. Exatamente, porque acho que adquirir esse vício desde o início pode ser um grande problema. Eu gosto de pegar as nuances, porque eu sei que você não curte muito inteligência de adquirir esse tipo de vício. É um certo vício, é um apoio ali, né? Mas, assim, eu acho que a primeira coisa de tudo é pense em poucas coisas. Acho que a sua primeira aventura, né, a gente vê algumas vezes pessoas na internet falando: criei um cenário com 5 continentes e várias facções 40 e não sei raças. E assim, eu não consigo mestrar a primeira sessão. Né? Então a gente vê essa história de forma recorrente. Então acho que a primeira coisa é pense em pouca coisa. Pense em 2 a 3 cenas que você gostaria de fazer numa aventura que vai durar uma única sessão de 3 a 4 horas. Né? Então, 3 a 4 horas, só 2 ou 3 cenas? 2 ou 3 cenas. Né? A gente já mestrou muito em evento, né, Jota? A gente sabe como é. Sim. Que assim, essas 4 horas, a primeira hora explica o jogo, escolhe os personagens, né? Supondo que você está usando personagens prontos, né? Que é o que inclusive a gente recomenda. Né? Então, essa primeira hora é gasta em introduções. Então, você tem as outras 3 horas de jogo e é isso. 2 a 3 cenas. Ainda mais se tiver um combate, né? Se for de um jogo mais complexo que tem um combate. Né? Isso é importante falar, né? Porque às vezes a gente começa a jogar RPG, isso aconteceu, acho que acontece com todo mundo. Isso aí eu acho que é 100% das pessoas mesmo, 99%. Você fica tão empolgado, às vezes você lê o livro de regras, aí você já tá entendendo, né? As dicas que a gente falou de como ler, pegou o sistema novo de como começar em outro vídeo, por favor, vá ver. E aí você empolga e você começa a criar um monte de coisa. Você cria 10 cidades, você cria um monte de coisa, né? Você cria um monte de ideia de que pode acontecer com os personagens. Eles vão passar por 25 lugares e isso não vai dar certo. Porque, claro, pode dar certo depois que você está experiente com uma campanha de 2, 3 anos, isso daria certo. Agora, você jogar sua primeira aventurazinha ali para seus amigos chamar, acho que é legal deixar as coisas simples, né? Que nem você falou. 3 cenas no máximo. Pra mim, é o que funciona muito em evento, é até 3 cenas mesmo. Se eu crio 4, normalmente eu tenho que excluir uma cena, porque a gente tem o tempo lá, né, do evento pra mestrar. E os jogadores, cara, eles sempre fazem coisas diferentes. Sim. E o tempo vai aumentando, vai crescendo. Então você tem que ter ali as coisas bem simples e tal, para que flua bem. Eu acho isso também, concordo plenamente com você, de deixar coloca ali um acontecimentozinho, às vezes de um ponto ao outro. Sim. Tipo, escoltar uma caravana, que é uma coisa boba. Inclusive, é uma das aventuras mais legais de Old Dragon, que é uma aventura que eles até consideram introdutória, tutorial que chama aventura. Que chama A Última Caravana do Outono, que eu mestro ela em eventos. Eu nem acho que é tutorial, não. Uma aventura.
Cara, você vai lá ali e você tá escoltando uma caravana de um ponto ao outro, acabou. Coisa muito simples, né? E eu acho, o escoltar a caravana, eu acho que é bem importante, porque essa primeira sessão, ou essa sessão one shot, né, como a gente tá imaginando ela aqui, ela tem que ter um conflito. Qual é o conflito? O conflito é: temos que escoltar a caravana de ponto A ao ponto B e existem perigos no caminho. Exato. Esse é o conflito. Então, não tem que haver múltiplos plots ou múltiplas facções ou múltiplas coisas acontecendo ali. Eu acho que se você tem essas 2 ou 3 cenas, se você quiser fazer 4 e ter 1 ou 2 guardadas no bolso ali para você poder usar numa hora oportuna, mas eu acho que é mais do que suficiente para você conseguir se aprofundar um pouco mais, não querer correr com a sessão também. Exato. Né? Não pensa no Senhor dos Anéis logo de primeira, não, Exatamente. né? Vai ali no Hobbitzinho, ali, uma aventura, né, de matar um dragãozinho, uma coisa assim, né? Eu tenho inclusive eu tenho uma aventura que eu escrevi, que eu vou pôr o link aqui, que eu vendo, na verdade, do Caixinha Quântica, né? É super, super baratinho ali, né? Valor baixo. Mas ela é uma aventura que ela tem uma estrutura, assim, bem simples mesmo, né? Bem iniciante, assim. E eu gosto bastante dela. Já mestrei ela pela torre também, lá na Encounter. Por quê? Porque ela, para one shot, funciona bem. Um exemplo, como que é? Começa numa cidade, num festival. Clichê, né? Só que apoia umas coisinhas diferentes ali, tipo, a taverna tá lotada, não tem como sentar, já começam uns conflitozinhos bobos, né? Como é que você precisa entrar na taverna, mas como que você vai entrar se não tem espaço, tá tudo lotado? Você vai ficar esperando? O que você vai fazer? Aí os jogadores já começam a bolar soluções para poder entrar, né? Eu vou... Muita gente fala assim, vou comprar, né? Vou subornar. Muita coisa pode acontecer, né? E aí tem uma viagem que é da cidade pro meio ali, mais ou menos tem uma floresta, ali vai ter um conflito, né? Não vou dar spoiler nem nada. E dessa floresta pro mais ao sul ali, onde tem... ao sul, né? Qualquer semelhança com o Senhor dos Anéis e Mordor, né? Era coincidência. Você vai indo pro sul ali, vai ficando mais perigoso. E ali tem o inimigo final, uma dungeon, o inimigo final. Cara, simples. Sim. Então é isso, né? É o encontro na cidade, o encontro na viagem. Um encontro na viagem e um encontro no fim. Se você dividir encontros em cenas, são 3 cenas. Legal. Isso é o que você acabou de falar. E isso não significa também, acho que é importante destacar que é uma aventura 100% railroad. Tipo, os jogadores não têm agência. Não é isso. Não. Porque nessa viagem, por exemplo, você pode ter múltiplos caminhos, né? É o clássico, a gente vai por cima da montanha ou por baixo da montanha. Pode, claro. Né? Então, e ali vão ter encontros diferentes, vão poder acontecer coisas diferentes. Então, você pode ter bifurcações, eu acho que isso é importante, né? Mas eu acho que tem que ser... essa sua primeira aventura tem que ter uma estrutura que tem um ponto inicial muito claro, um ponto final muito claro e talvez uma possível bifurcação no meio. Então você pode ter 2 opções de normalmente chegar no ponto final. Isso normalmente eu deixo aberto. O jogador pode fazer o caminho que ele bem entender. Inclusive pode até falar assim, não vou pra lá, vou ir pra um lugar. Às vezes o jogador saca, pode né? acontecer. Pode ficar aí, mas aí a gente é contrato social também, né? Depois a gente fala disso também. É outro programa, né? Concordamos em jogar essa aventura. É que nem aquela Fandelver, né? Que tem os cavalos mortos no caminho, que vai levar lá pra caverna dos goblins. Aí o cara começa, não vou aqui pra aqui não, vou lá pra Waterdeep, vou em Waterdeep matar vou voltar pra cidade, vou matar o taverneiro, assim, muda tudo, sabe? Umas coisas nada a ver, né? Pô, cara... Aí, não, realmente, aí já foge completamente do que estamos fazendo ali sentados. Apesar de o RPG você poder fazer tudo, ainda assim estamos jogando uma aventura que ela foi escrita, ela é pronta, né? Ou você escreveu, ou você tá lendo uma aventura pronta. Então não dá pra também ficar aloprando só porque você entendeu. Avacalhar porque você entendeu o que vai o caminho que tem que tomar, né? Mas basicamente a gente tem essa ideia, né? De você ter um conflito principal, né? Você ter 2 a 3 cenas que normalmente são a introdução e o confronto final, né, o conflito final e alguma coisa acontecendo ali no meio. Então é basicamente isso. Então o exemplo da viagem é sempre muito bom, né, que é o encontro do grupo e talvez um conflito inicial, o trajeto, o que acontece no meio do caminho e quando você chega lá, o confronto final. Então acho que o exemplo da viagem é sempre muito bom. Mas não precisa ser uma viagem. Esses 3 momentos, se você pensar em como introdução, trajeto
e conclusão, Pode ser dentro de uma cidade, pode ser qualquer coisa. dentro Pode de ser uma qualquer montanha, coisa. dentro de uma dungeon. Pode ser até mesmo uma negociação. Pode ser uma né? negociação. Uma aventura puramente de interação social e intriga, ainda que eu acho que isso é mais difícil de fazer se é a sua primeira vez mestrando. Mas é possível. Eu acho que da primeira vez é legal colocar alguns pilares, né? Do tipo Explorar um pouquinho de cada pilar coisa. de combate, um pilar de interação social, né? De convencer um NPC, uma Sim. coisinha assim, bem boba, mas acho que para a primeira vez fica bem interessante, Sim. dá um flavor, né? Dá um sabor Sim. ali. Exploração, eu ponho viagem, eu falo de viagem porque eu sou um cara que gosto muito, né? Porque Sim. todo mundo sabe, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis. Então, a viagem, a exploração, pra mim, ela é um ponto muito importante do RPG. Você tá ligado? Você sempre fala pra você, como que vai ser a exploração? Sempre fala, né? Vai lançar o D&D novo, como vai ser a exploração do D&D? A gente falou muito disso, né? Acabou que não mudaram porra nenhuma, né? É verdade. Tanta expectativa Mas, para nada. Mas isso que você falou é muito legal, tem a ver com exploração também, é que você pode ter uma aventura, se for fantasia medieval, clássica, D&D, ou você tá jogando um D&D old school, por exemplo, você pode ter uma aventura que é uma mini dungeon. Sim, claro. Se você, tanto que tem o clássico, a dungeon de 5 salas, né? Isso é um negócio, um formato super clássico. Que aí você tem o guardião da entrada da dungeon, e aí você tem, né, possíveis caminhos, aquela dungeon que se conecta de múltiplas formas, mas eventualmente tem a sala do boss ali, então... sim. Você pode imaginar clássico isso. Esse mesmo formato de introdução ou entrada, nesse caso da dungeon, né? Trajeto e encontro final dentro de um ambiente fechado. E essa dungeon pode ser... Eu lembro da nonossa aventura de Kuro, que a gente jogou já há alguns anos atrás. Nem era aqui, era em outra casa. É aquele livro que você lê em japonês, né? Não é em japonês, né? Não tá escrito, você não leu em japonês? Não tá escrito em japonês. Infelizmente, eu não domino esse idioma. Eu não comprei essa perícia ainda. Mas eu lembro da nossa aventura de Kuro que tinha um momento da aventura que era uma exploração em um andar de um complexo de apartamentos, que servia funcionalmente como uma dungeon. Ah, sim, né? Claro, é como uma dungeon. Não é uma caverna, uma fantasia medieval. E o próprio exemplo do Mothership que a gente jogou. Sim, também. Que a nave é uma dungeon. A nave é uma dungeon. Ou depois a base subterrânea abandonada que vocês encontraram no planeta lá também é uma dungeon. Então eu acho que é isso, né? Dá pra você colocar ali elementos simples. Começa no simples. Usa o ChatGPT, a inteligência artificial, pra te auxiliar. Não pra criar o negócio do zero. Não usa, não. Henrique tá meio... Sabe aqueles caras que tá contra o negócio? Não, eu te entendo. Não, mas na sua primeira aventura, não. Na sua primeira aventura, pega a folha em branco ali, ó. E escreve ali 3 coisas, 3 momentos. Então isso, né? E preenche esses momentos. É um conflito inicial. Né? O que tá acontecendo nessa aventura? O que move essa aventura? 2 a 3 cenas, se quiser fazer 4 cenas para ter uma sobrando ou ter bifurcações na sua aventura. Não precisa, reforçando o que a gente falou no quadro anterior que se conecta com esse, não precisa explorar todos os aspectos do jogo de uma vez. Não precisa encher de NPC. Exatamente. 3, 4, 2. Se você quiser fazer, tem um NPC que vai com o grupo, e aí tem um vilão, e aí sua interação social tá aí. E aí você tem a exploração dessa dungeon e tem 1 ou 2 encontros de combate. Então, pega um pouquinho das coisas que mais te interessam, que mais te chamam a atenção nesse jogo. E aí depois você vai explorar outros tipos de magia, outros tipos de monstros. Não queira colocar tudo de uma vez, não crie 5 continentes. Acho que um ponto importante é falar pra não tentar ser épico. Porque às vezes, é isso que eu falei, quando você tá empolgado, você tá lendo mais, você começa a viajar muito, você tenta ser épico, né? E assim, eu argumentaria até que você pode ser épico, mas faz uma cena. Uma cena. Não, uma cena épica. Eu tô dizendo... Então, eu quis dizer uma história grande, né? Você não vai fazer... exatamente, você não vai escrever O Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, isso, eu pensei nisso. Mas sim... Mas você pode ter uma batalha... um jogo de anime. Nós estamos lutando contra o deus do sei que. Nossos personagens saltam da Terra até a Lua em uma ação. E beleza. Não, é uma super ação épico. Mas, faz 1 ou 2 cenas, uma aventura de 1 ou 2 cenas super épicas e beleza. Mas não queira escrever a Terra-média, é isso. Exatamente. Não vai fazer isso. Não, acho que é isso, assim, pra criar sua primeira aventura, sua primeira one-shot, né?
ter uma estrutura de começo, meio e fim, lógico, ter um boss final, é importante também. É que nem a aventura que eu escrevi, chama Sonhos Esquecidos, nem falei o nome da Sim. aventura. Sonhos Esquecidos, e aí tem toda a interação social numa taverna, tem viagem, tem uma floresta e tem um boss final, Aham. uma dungeon final, E né? aí, e lembrando também, já que a gente tá falando de aventuras prontas só pra finalizar, você não precisa usar tudo também. Às vezes você lê a aventura e você fala, putz, tem 7 coisas diferentes. Usa as 3 primeiras. Ou Eu corta acho- as coisas que acontecem Não, no meio. não, guarda isso aí. Isso aí é um programa inteiro. É um programa inteiro, é um programa De inteiro. falar assim, ó, tem uma aventura pronta, eu preciso rodar ela do jeito que tá igualzinho no livro e de cabo a rabo? Não. Eu posso inventar coisas nela? Sim. Eu posso tirar coisas dela e colocar outras? Sim. Então eu acho que vale a gente fazer um programa só disso. Isso aí. Sobre aventuras prontas, pessoal. Comenta aqui se você Isso quer. aí é dúvida que não é só você que tá começando a jogar agora, que tá ouvindo esse programa, que tem. Eu recebi essa pergunta de um mestre profissional, falando sobre o que eu faço em relação ao que está acontecendo nessa aventura pronta. Então, isso aí é um assunto realmente interessante. Não, o que a gente fala nesse programa, desde que ele começou, são vivências nossas, né? Sim. Coisas que a gente Exatamente. passou, ou passa ainda, né? Não é, Sim. a gente não, na verdade, a gente não tá ensinando nada, a gente tá contando experiências, né? Então é isso que é importante falar também. É isso aí, acho que fica a dica aí pra sua one shot, como criar sua primeira aventura. Vai sem medo. Vai ser medo, exatamente. Cria, põe na mesa, Eu acho que roda. isso é importante E também, se sair do planejado, inventa na hora. E muda. E se matar o teu NPC, traz outro. Traz o irmão dele gêmeo com... velho, simplifica pra caralho. Você quer fazer desse jeito aí, os jogadores vão mudar mesmo, isso vai mudar. Sim, Eu tô brincando do irmão gêmeo, lógico, Claro. tá? Mas eu tô falando que se saiu do seu planejado, traz o seu planejado de novo. Você é o dono, você é o mestre, você é o deus da aventura. Você pode fazer o que você quiser. Pra falar em Deus, a gente vai fazer um programa sobre Barlavento. Sim, vamos falar o deus mais legal dos 7 mares. Deus mais legal, Deus dos piratas. Barlavento é um jogo da Balde Galáctica, a gente tá jogando e assista, né? Porque no próximo vídeo aí a gente vai falar disso, tá? Pra nós é agora, pra você talvez seja semana que vem. Pra nós é no mesmo dia, porque daqui a pouco a gente vai gravar esse vídeo. Fechou? Valeu, galera, um abraço e até a próxima. Até a próxima.